Muito bom dia a todos e a todas, os que estão e as que estão cá na sala e quem nos acompanha via web, a quem naturalmente aproveito para cumprimentar e para também desejar um bom dia. Cumprimento e uma saudação especial ao Sr. Presidente. Está-nos a ouvir? Sr. Presidente da APA. Dr. Nuno Lacasta, está-nos a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente. Está, muito bem. Muito bom dia, muito gosto em revê-lo. Hoje temos uma audição exatamente com o Sr. Presidente da APA sobre a venda de barragens de Douro, se assim se pode chamar, de uma forma mais abreviada. Esta audição foi requerida pelo PSD e pelo PAN, tal como foi distribuída a todos e do conhecimento, inclusive também do Sr. Presidente da APA. Há uma grelha de tempos definida para esta audição. Eu brevemente faço uma síntese daquilo que está descrito na grelha, que é o facto de cada grupo parlamentar que apresenta o requerimento tem 3 minutos para fazer essa apresentação. De seguida, o Sr. Presidente terá uma intervenção inicial correspondente aos 6 minutos que os partidos têm para apresentar esse requerimento e depois passamos a uma ronda de intervenções em que cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer as suas questões, colocar as suas questões, como muito bem entender, naturalmente, sendo que a cada uma das vezes que um grupo parlamentar apresenta questões, o Sr. Presidente responderá em igual tempo, ou seja, no máximo de 5 minutos, mas responderá no imediato a cada um dos grupos parlamentares. E depois teremos uma segunda ronda com 2 minutos para cada grupo parlamentar e depois o Sr. Presidente terá uma resposta global, aqui não diretamente a cada uma das questões, mas uma resposta global com um tempo estimado de 10 minutos. Portanto, é assim que está estabelecida a grelha, são estas as regras que estão definidas para esta audição, são do conhecimento de todos, não tenho mais nada a explicar ou a dizer e, por isso, vamos iniciar esta audição precisamente com a apresentação do requerimento pela parte do grupo parlamentar do PSD e pela voz do Sr. Deputado Luís Leite Ramos, a quem passo a palavra e desejo naturalmente um bom dia. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras colegas e caros colegas. Cumprimento o Sr. Cumprimento e agradeço a participação do Dr. Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente e, de uma forma breve, relembro as razões, as motivações do requerimento do PSD relativamente a esta audição. Encurtando razões e caminho, nós tivemos acesso a um conjunto de informação sobre a participação da APA em todo este processo de transmissão dos títulos de utilização dos recursos hídricos e da alineação das centrais hídricas na Bacia do Douro. E entre os documentos que nos foram facultados, não por via oficial, infelizmente, tivemos acesso a uma informação da Direção de Recursos Hídricos da APA que levanta uma série de dúvidas e de questões sobre esta operação. Esta informação data de final de julho e, relativamente à questão em apreço, manifesta-se de forma muito clara e inequívoca contra esta operação, apontando 4 razões essenciais. A primeira razão para não autorizar, ou para que a APA não autorizasse esta operação, tem a ver com o facto de haver um conjunto de medidas de compensação e mitigação ainda não cumpridas e, na opinião da Diretora de Recursos Hídricos, esta autorização de transmissão só deveria ocorrer depois destas medidas estarem implementadas. Um segundo aspecto tem a ver com o valor atribuído a cada um dos aproveitamentos hidroelétricos e com as dúvidas que estes valores levantam, sendo recomendado, nesse mesmo parecer, a elaboração de um parecer jurídico, ou o pedido de um parecer jurídico, com uma vertente económica, ou seja, com uma análise económica, para avaliar se o interesse público estava ou não a ser inteiramente salvaguardado. Um terceiro aspecto
tem a ver com os processos judiciais em curso, nomeadamente relativamente a 2, 3 dos empreendimentos, porque a barragem do Feiticeiro e a barragem da Foz do Baixo Sabor são uma só, e, portanto, levantando-se a questão e a dúvida se estes processos judiciais não recomendariam uma cautela adicional relativamente à autorização deste processo. E, finalmente, dúvidas sobre as habilitações, a capacidade técnica e financeira da parte do potencial adquirente e que eram detalhadas relativamente à ausência de experiência em Portugal da empresa da ENGIE, que é uma das principais acionistas do grupo que iria assumir esta concessão, e levantando dúvidas sobre a sua capacidade e as garantias dadas, não só relativamente à questão da gestão das barragens, mas às questões da segurança, da gestão do recurso hídrico, e, portanto, foram levantadas 4 dúvidas substanciais relativamente a esta operação. Mais tarde o senhor, eu vou terminar, Sr. Presidente, mais tarde o Sr. Presidente da APA vem desvalorizar, aliás, como Sr. Ministro, esta informação. Ora, as razões evocadas nesta informação são substanciais e relevantes para a operação. 2 meses depois, um novo parecer da APA desvaloriza grande parte destas dimensões e no parecer final praticamente que são reduzidas a nada, a zero. Eu pedia ao Sr. Presidente da APA para nos explicar como é que estes quatro argumentos de peso foram ignorados, desvalorizados no parecer final da APA e com que argumentos eles foram desconstruídos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado, está-nos a ouvir? Bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia. Muito bom dia. E o senhor está-me a ouvir, pelos vistos, sim. Perfeitamente. Faça a favor. Muito bem. Cumprimento todas e todos os presentes e, em especial, o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Indireto ao assunto, o parecer interno da APA de julho de 2020 avaliou a autorização de transmissão dos títulos de recursos hídricos e das concessões de 5 aproveitamentos hidroelétricos, 5 barragens, e concluiu que a APA não estava em condições de autorizar esta operação, uma vez que existiam incumprimentos das cláusulas dos contratos de concessão e incumprimentos legais que deviam ser salvaguardados, que deveria ser solicitado parecer jurídico sobre a operação e que devia ser efetuada uma avaliação económico-financeira de forma a garantir que a transmissão era a opção que melhor salvaguardava o interesse público. Faz-se a estas conclusões e às suas declarações de que os problemas apontados no parecer foram ultrapassados, gostaria de lhe colocar 11 perguntas. A primeira, os incumprimentos legais e contratuais da EDP foram resolvidos antes da autorização de transmissão pela APA, conforme recomendado no parecer. Concretamente, foi implementado o Plano de Emergência Interna de Miranda do Douro, o Plano de Recuperação Paisagística da Bem-Posta e as medidas ambientais dos contratos de concessão do Baixo Sabor e Foz Tua até dezembro de 2020. Segunda, foi solicitado um parecer jurídico sobre a operação consoante recomendado no parecer. Pode-nos enviar esse parecer jurídico? Terceira questão, foi efetuada uma avaliação económica ou financeira de forma a garantir que a transmissão era a opção que melhor salvaguardava o interesse público em contraponto à opção de abertura de concessões à concorrência de forma a obter melhores condições contratuais para o Estado? E pode-nos enviar essa avaliação económica ou financeira? Quarta, os processos judiciais nacionais e comunitários em curso foram concluídos até dezembro de 2020. Quinta, no caso do Baixo Sabor, foram regularizadas até dezembro de 2020 as expropriações que foram indevidamente feitas a favor da EDP, quando deveriam ter sido feitas a favor do Estado. Sexta, no caso do Baixo Sabor e Foz Tua, foi assegurada a autorização de bombagem das águas das Albufeiras de Valeira e da Régua. Sétima, a empresa Hidroforce autorizou a ENGIE a utilizar a patente relativa às turbinas. Oitava, a APA tem um documento que comprova a capacidade técnica da empresa adquirente Águas Profundas e, se sim, pode-nos disponibilizar esse documento. Nona, a APA tem um documento que comprove que a garantia do interesse público ao nível da gestão hídrica está assegurada e pode-nos disponibilizar esse documento. Décima, a classificação de interesse público da APA sobre estes ativos de propriedade privada isentaram a operação de IMT. Pode disponibilizar-nos esse documento e a respectiva sustentação. 11ª e última questão, qual o organismo do Estado que tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento das cláusulas destes contratos de concessão? Gostaria que nos pudesse confirmar, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
colocadas as questões através da apresentação dos dois requerimentos. Tenho agora a palavra o Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta. Faça favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, bom dia. Faça favor, faça favor. Estamos a ouvir e a ver perfeitamente. Estão-me a ouvir? Sim, muito sim, bem. estamos. Muito agradeço. Ora então, Sr. Presidente, eu antes de mais começo por agradecer o convite para prestar os esclarecimentos sobre esta matéria. Como é sabido, faço sempre com a consciência do dever de informação do Parlamento. Já são cerca de 60 as minhas presenças em nome da APA nesta Assembleia. Temos na APA, como sabem, também o dever de informação do público e levamos-lo muito a sério. Eu, Sr. Presidente, se me dá licença, perante tantas perguntas, é provável que gaste um pouco mais de 6 minutos, mas farei o meu melhor para ser sintético. Gostaria, antes de mais, contudo, de enquadrar, porque acho que se justifica este processo na lei, nas atribuições e competências da APA, e darei nota também do processo de decisão, porque acho que é importante para efeitos de esclarecimento. Quais são as funções da APA relevantes para esta temática? A Autoridade Nacional da Água, a Autoridade Nacional de Segurança de Barragens, a Autoridade Nacional de Avaliação de Impactos Ambientais e também entidade competente em matéria de alterações climáticas. A APA está enquadrada na administração do Estado, como instituto público com autonomia administrativa e financeira, e o Governo exerce sobre a APA, nos termos da lei, superintendência e tutela. A APA exerce, por isso, funções exclusivamente técnicas e ao abrigo do princípio da legalidade e da autonomia técnica. Nada do que fazemos extravasa esse enquadramento. A APA não faz política, tenho dito repetidamente. A APA toma decisões, e falo diariamente às centenas, de forma autónoma, transparente e aplicando a lei. Foi isso mesmo que ocorreu neste caso, como aliás ocorre sempre. Gostaria de referir ainda de forma clara que a Lei da Água prevê a possibilidade de transmissão dos contratos de concessão, devendo esta ser autorizada pelo concedente, no caso a APA, que se deve pronunciar em 30 dias. A análise da APA surgiu-se exclusivamente às matérias de competência, como referi, por não poder nem dever abarcar outras matérias. E por isso focámos em 3 aspectos essenciais. Procedimentos operacionais da gestão das barragens, caudais, gestão de comportas, segurança de barragens, medidas ambientais, reposição de caminhos, fauna, etc. Capacidade técnica e financeira do adquirente. A nossa análise não incluiu matéria de índole económica ou financeira das concessões ou fiscal, porque não podia incluir, por não ser na nossa competência legal, nem termos, em rigor, know-how para tal. Como nos organizámos então e quanto tempo decorreu esta avaliação? Como é sabido, não os 30 dias previstos na lei, mas cerca de 11 meses. Eu pedia que projetassem, por favor, o PowerPoint que enviei antecipadamente, apenas uma ilustração de uma linha de tempo das principais interações que ocorreram justamente durante este período, que julgo que ajuda a ilustrar que a tarefa era complexa e exigia a análise de muita informação e originou vários pedidos de esclarecimento. Deixo esse slide para a vossa leitura. Sobre a informação de 30/7 do Departamento de Recursos Hídricos, gostaria de dizer logo à cabeça o seguinte: não houve qualquer minimização dos temas levantados nesta informação. Pelo contrário, o Conselho Diretivo acompanhou e corroborou a relevância destes mesmos temas. Tive a ocasião, aliás, de o dizer repetidamente na semana passada em declarações à comunicação social. E por isso, confirmo que não havia à data condições para a transmissão ser autorizada pela APA. Concordámos, por isso, obviamente, com a conclusão da informação do Departamento de Recursos Hídricos. E mais, as preocupações e questões suscitadas na informação desencadearam 3 linhas de trabalho específicas: recursos hídricos e segurança de barragens, medidas ambientais e assuntos jurídicos. Sobre os aspectos económico-financeiros, logo no início de setembro, na decorrência do referido na informação do Departamento de Recursos Hídricos, solicitei ao Ministério do Ambiente que diligenciasse no sentido da pronúncia do Ministério das Finanças. Uma vez mais, nada foi minimizado. Pelo contrário, a recomendação foi corroborada e seguida. Em 6 de outubro, como se vê na linha de tempo projetada, emitimos um novo ofício e discordo veementemente com a qualificação feita anteriormente de que tenha minimizado ou não tenha utilizado, não tenha referenciado, tenha diluído os aspectos referidos na informação de 30/7. Nada mais falso. Pelo contrário, os temas referidos na informação
e que foram vertidos na informação, no ofício de 6 de outubro, de 17 páginas, que inclui, vou só dar alguns exemplos para perceberem justamente a correspondência entre a informação e este mesmo ofício, um conjunto de contributos como a questão da avaliação ser realizada contrato a contrato e não em bloco. Solicitou-se a intervenção do Ministério das Finanças, como referi, era necessário estabilizar no tempo, no modo de implementação e as respectivas responsabilidades das medidas ambientais, até porque pendem processos de contencioso comunitário que lhes estão associadas, diversas questões relativas ao regime de caudais para efeitos de bombagem, os terrenos expropriados devem integrar o domínio público do Estado, definição de coeficientes de escassez por subbacia e repercussões em termos de cálculo da taxa de recursos hídricos, descrição detalhada dos procedimentos operacionais que foram sendo articulados entre concedente e concessionário, e informa-se ainda que uma eventual decisão favorável à APA terá de passar pela codificação em adendas aos contratos de concessão dos aspectos referidos. Estes são exemplos concretos da correspondência, do corroborar e, se quiserem, da passagem de elementos do parecer de 30 de 7, da informação de 30 de 7 para o ofício da APA. E por isso, em 13 de 11, a APA considerou ter informação suficiente, após múltiplas interações, para se pronunciar em termos definitivos sobre autorizando a transmissão das concessões. Mas ainda assim, condicionou essa transmissão à assinatura de adendas aos contratos de concessão, tendo decorrido entre a data de 14 de dezembro conversações entre as partes, entre 13 de novembro e 14 de dezembro, conversações entre as partes, e peço para tomarem nota do seguinte: todas as exigências referidas pela APA nas suas análises internas, bem como nas suas comunicações de 6 do 10 e 13 do 11, foram vertidas nos contratos de concessão. Em suma, senhoras e senhores deputados, houve em todo este processo uma exaustiva análise pelos departamentos da APA envolvidos, houve um processo deliberativo participado, houve evolução dos temas identificados e houve sintonia da posição de todos os departamentos e do Conselho Diretivo na decisão final de autorização. Em particular, no que respeita à posição da diretora do Departamento de Recursos Hídricos, esta assinalou livre e pertinentemente as questões que entendeu. Essas questões tiveram seguimento e esclarecimento e foram vertidas nas comunicações oficiais da APA, quer para os proponentes, quer para o Ministério das Finanças. A referida diretora conduziu, aliás, e por minha orientação, as conversações com os proponentes sobre os aspectos de recursos hídricos, a incluir nas adendas aos contratos de concessão. A diretora do Departamento de Recursos Hídricos contribuiu e concordou com a decisão final favorável da APA. Estou autorizado pela própria para o transmitir aqui hoje. A terminar, a confiança que o Conselho Diretivo da APA tem nos serviços da diretora do Departamento de Recursos Hídricos foi, entretanto, confirmada a 6 de novembro último, com a sua recondução no cargo nos termos da lei. Sobre, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sobre o parecer da par pública, tendo em conta o tempo que tenho limitado, terei, obviamente, todo o gosto para o dissecar seguidamente, mas dar nota, como aliás foi referido, que ele está, creio eu, disponível, foi disponível a Vossas Excelências para consideração. Sobre as medidas ambientais, dar nota do seguinte: o conjunto de medidas ambientais pendentes nesta matéria era extenso e foi sendo acompanhado mesmo antes deste processo de análise. Foi uma decisão do Conselho Diretivo da APA de incluir nesta análise, porque se olharmos para os requisitos legais estritos de avaliação e de autorização, eles cingem-se aos aspectos de confirmação da capacidade técnica e financeira do adquirente, mas entendemos que fazia sentido, muito sentido mesmo, incluir também estes aspectos de índole ambiental, aliás, decorrente das nossas competências. E por isso, lançámos mão também nesta linha de trabalho e, por exemplo, no caso do baixo sabor, das 11 medidas compensatórias definidas para os sistemas ecológicos, apenas uma dessas medidas se encontrava para implementar na totalidade no final deste período. E foi possível calendarizá-la e objetivá-la e convertida no contrato de concessão em anexo. Obrigado, Sr. Como Presidente. todas as restantes medidas. No caso do FOSTU, e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, foram consolidadas foram analisadas cerca de 45 medidas e, no final deste período, apenas 15 ainda tinham alguns aspectos por implementar. E, portanto, isto não constituiu matéria que justificasse qualquer óbice à transmissão. E insisto,
foram matérias que foram vertidas nos contratos de concessão, que têm hoje obrigações mais claras, mais rigorosas, mais previsíveis para todas as partes no futuro. A questão da hidroforce... Sr. Presidente, peço desculpa, mas vai ter mesmo que terminar, que já está ultrapassado o tempo bastante. 10 segundos. A questão da hidroforce ficou resolvida e ficou plenamente esclarecida. A questão da bombagem e da idem, aspas, aspas, e que está vertida em normas próprias no contrato de concessão, evidentemente, a APA tem a competência de acompanhamento e por isso poderei utilizar sem problema a fiscalização dos contratos de concessão no futuro e é isso que faremos, certamente, uma vez que somos concedentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relembro que terá sempre, naturalmente, o mesmo tempo previsto para cada uma das intervenções, nomeadamente agora nesta primeira ronda de intervenções, onde cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar as questões que muito bem entender e o Sr. Presidente terá também 5 minutos para responder, portanto, em igualdade de tempos. Queria informar que já foi distribuído a todos e a todas os seus deputados o documento que o Sr. Presidente fez agora alusão e apresentou nesta sua explanação, portanto, não tinha sido antes, porque só recebemos há pouco, naturalmente, o resultado desta apresentação. Vamos então à primeira ronda de intervenções e, seguindo a ordem que está estabelecida, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça o favor, tem a palavra para um tempo máximo de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente da APA, permita-me também cumprimentar o nosso colega, deputado Jorge Gomes, que por motivos de saúde não pode participar nesta audição. De facto, é muito importante esta audição do Sr. Presidente da APA e é importante que saiamos desta audição perfeitamente esclarecidos, porque os portugueses querem e merecem saber todos os contornos desta operação, que, como é claro, implicou por parte destas empresas um conjunto de engenharias financeiras criativas e que merecem ver asseguradas a plenitude do interesse público. Esta é, sobretudo, uma questão de respeito para com a região, de respeito para com as pessoas da região que pagam a fatura de ter no seu território as barragens, mas que ao longo de muitos anos pouco viram do seu retorno. E é por isso que desde o início o Partido Socialista tem afirmado 3 condições absolutamente essenciais para que esta operação respeite o interesse público. A primeira, naturalmente, tem a ver com as questões de garantias ambientais, a segunda em relação às responsabilidades do concessionário e a terceira às questões fiscais. Comecemos pelo fim. É natural que a questão fiscal seja agora alvo de as respectivas diligências por parte da autoridade tributária e temos confiança nos serviços da autoridade tributária para que possam devidamente fazer as inspeções e auditorias necessárias para assegurar que esta não é mais uma circunstância em que os grandes e os poderosos cadilham, em que aqueles que podem inventam esquemas financeiros para não pagarem aquilo que devem. E importante será dizer que se deve-se pagar tudo o que é devido, também não devemos continuar a alimentar fantasias de impostos que sobre estes ativos não são devidos e não são devidos porque nunca foram devidos sobre este tipo de ativos. E por isso mesmo será uma matéria também de respeito para com as regiões que não permitamos que se continue a falar em termos que enganam as populações que merecem respeito sobre estas matérias. Em segundo lugar, em relação às responsabilidades do concessionário, queríamos procurar perceber, da parte do Sr. Presidente da APA, exatamente como é que estas foram asseguradas. O Sr. Presidente da EDP, nesta mesma comissão, veio dizer que este modelo de negócio era o único que viria a assegurar que as responsabilidades da EDP, da concessionária destas barragens para com a região, eram mantidas e asseguradas, que este era o único modelo de negócio que preservava os milhares de contratos associados a esta concessão. É justamente nesse sentido que nós procuramos perguntar se este é o único modelo, se na experiência da APA como instituição já tiveram outros modelos, que não este, de venda de uma empresa
que assegurem as responsabilidades da empresa e da concessionária para com a região, porque isso é absolutamente fundamental de assegurarmos. A terceira questão tem a ver com as questões ambientais e já foram aqui afloradas um conjunto de questões que procuravam percepcionar um bocadinho melhor essas responsabilidades. Preocupa-nos em particular a idoneidade do novo concessionário. Porque se de facto, como vários partidos já vieram alertar, o intermediário nesta operação era uma empresa que só tinha um funcionário, criada alguns pelo meio do processo, sem qualquer tipo de garantia de sua idoneidade, perguntamos como é que a APA pôde fazer uma análise de se esta entidade tinha ou não tinha as capacidades de poder fazer a gestão da barragem. E é importante assegurar se nas anteriores análises que a APA já fez a este tipo de operações, encontrou este tipo de intermediários e se sempre teve o mesmo tipo de atuação. Termino regressando ao tema fiscal, ao tema económico e financeiro, que é aquilo que mais tem prendido a nossa atenção. Porque de facto importa assegurar se isto é um tema que é sempre analisado, ou se é um tema ultravires, fora do âmbito, como aparentou durante muito tempo ser dito, e também que foi dito aqui pelo Sr. Presidente. E, portanto, termino perguntando se, em alguma ocasião, neste ou noutros negócios, a APA, por acaso, já veio analisar questões fiscais, questões económico-financeiras, e se em algum momento, nesta operação ou noutras operações, bloqueou operações destas de transmissão de barragens com base naquela que pode ser o argumento fiscal, o argumento económico ou financeiro, porque se o fez, a pergunta fica muito clara. Porquê que não o fez desta vez? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Começo por esta última questão, tal como referi anteriormente. Não só não o fizemos no passado, como não o fizemos no presente, pela estrita razão de que não é competência legal da APA pronunciar-se sobre essas questões de índole fiscal ou mesmo económica ou financeira, não temos sequer know-how para tal e por isso não o fizemos. Permitam-me que utilize a expressão popular, cada macaco no seu galho. Exercemos, feito este parênteses, obviamente as nossas competências, como aliás tive a ocasião de explicar, em maior detalhe do que porventura aquele que resultaria da lei estritamente. Sobre a responsabilidade das partes, não tenho dúvidas em afirmar que, e aliás na decorrência do que disse anteriormente, de que continuaremos a acompanhar e fiscalizar a implementação do contrato de concessão, que aquilo que fizemos na defesa estrita do interesse público foi no sentido de objetivar, codificar, detalhar um conjunto de matérias que estão estritamente ligadas com o interesse público e na preservação e salvaguarda do interesse público. É evidente que aparecendo mais atores na gestão, no caso da Bacia do Douro, era importantíssimo garantirmos que todos sabiam com que linhas se coziam e que havia transparência nisso mesmo, e por isso essas normas foram vertidas nos contratos de concessão. Em termos de interesse público, por isso, temos hoje mais objetividade e rigor nas normas constantes de contratos de concessão, mais obrigações para as partes justamente nesse sentido, mais transparência, como disse, mais previsibilidade da atuação de todas as partes e exemplos disso mesmo, introduzimos caudais mínimos, temos o regime de caudais para efeitos de bombagem que ficou regulado e que referimos ainda que iríamos preparar a seu tempo uma diretriz para todos os atores na Cascata do Douro e mesmo no Tâmega, uma diretriz da APA sobre densificando a utilização, o regime de bombagem de caudais para efeitos de bombagem, que é obviamente importante, tendo em conta que estamos perante a geração de uma energia renovável. Sobre questões da estrutura societária, a APA não tinha que se pronunciar, nos termos da lei, sobre a estrutura societária da transmissão. A figura da empresa veículo existe na lei e à APA não lhe compete a avaliação desta componente da operação. No entanto, a APA fez sim uma análise rigorosa e detalhada sobre o potencial adquirente e foi mesmo além desta nova sociedade, se lhe puder chamar assim. Em concreto, fizemos uma due diligence técnica e constatámos a capacidade financeira da multinacional Engie, fomos mesmo perguntar à multinacional Engie como é que ia empregar recursos espalhados pelo mundo em apoio à operação em Portugal.
com vista a certificar essa mesma capacidade técnica, salvaguardamos que transitavam da EDP para a nova concessionária de recursos humanos devidamente capacitados na gestão destas barragens, e foi isso mesmo que aconteceu. Cerca de 40 pessoas que estão a trabalhar hoje na gestão destas barragens, e depois mais 4 ou 5 pessoas que, entretanto, foram acrescentadas. Assegurámos também um período transitório de 24 meses que a EDP, durante o qual a EDP terá que continuar a prestar apoio técnico à nova concessionária. Incluímos uma cláusula nos contratos de concessão em relação à qual a responsabilidade entre ambos, EDP e ENGIE, nova empresa, é solidária em todos os aspectos resultantes desta transmissão. E esta capacidade, aliás, do novo concessionário foi já testada durante as chuvas intensas de fevereiro último, tendo todos os concessionários colaborado com a APA na gestão dos caudais, no estrito cumprimento do vertido nos contratos de concessão e nas boas práticas desta matéria. Obviamente, reitero, qualquer questão de índole fiscal terá de ser aferida e sabemos que o será pela autoridade tributária. Creio que, em consequência, gostaria de dar uma nota ainda adicional sobre a salvaguarda dos interesses, do interesse público em geral e, em particular, também das populações. Como é conhecido, por despacho, foi criado um grupo de trabalho que inclui um conjunto de municípios, 10 municípios na região, coordenado pela APA, que está a desenvolver um trabalho no sentido de identificar possíveis investimentos necessários para a região. A APA, o meu colega vice-presidente, engenheiro Pimenta Machado, que se encontra, aliás, também presente nesta audiência, está a liderar este processo e em breve apresentará as suas recomendações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando continuidade à ronda de intervenções, tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que estava à espera de uma explicação muito mais pormenorizada e mais razoável por parte do Sr. Presidente relativamente a um conjunto de questões que nós levantamos. Desde logo sobre a questão das medidas de compensação e mitigação. O que diz o parecer da Diretora de Recursos Hídricos é claro e inequívoco, e eu cito: as questões técnicas previamente a qualquer autorização de transmissão deveriam estar implementadas. Isto significa que as questões têm que estar concretizadas, não podem ser empurradas para uma adenda de um contrato. E a situação é tão grave, Sr. Presidente, que eu relembro que a APA atribuiu à EDP, no caso de Fostua, a licença definitiva de exploração sem as condicionantes da DIA estarem cumpridas. Isso é de uma gravidade extrema que o Presidente da APA venha dizer que não é importante que aquilo que se diz na DIA seja para cumprir. Podemos empurrar para o tempo futuro, para adendas de contratos, etc. Ora, a primeira condicionante da DIA, emitida em 11 de maio de 2009 pela APA, diz assegurar o serviço de transporte público da linha férrea do Tua no troço a inundar, de modo a garantir a salvaguarda e salvaguardar os interesses e a mobilidade das populações locais. Sr. Presidente, ainda não há no terreno absolutamente nada, ou praticamente nada. A APA atribuiu a licença definitiva de exploração à EDP. Deduzimos porque sem esta licença definitiva de exploração o negócio não podia ter sido realizado, e mais tarde, muito embora a Diretora de Recursos Hídricos diga que é fundamental cumprir estas medidas antes da autorização relativamente à operação, a APA diz que não há problema nenhum. Nós pomos isto nas adendas e, portanto, os contratos e as responsabilidades vão ser empurradas lá para o futuro. É extraordinário que esta posição possa regular uma defesa absoluta e intransigente do interesse público. Não é, Sr. Presidente, não é a defesa intransigente do interesse público. Para isso é fundamental que os compromissos estabelecidos em sede de dia fossem cumpridos a seu tempo. A segunda questão tem a ver com as questões económicas e financeiras. Nós achamos extraordinário que o Sr. Presidente da APA venha agora falar do Grupo de Trabalho e do Fundo de Desenvolvimento. Eu relembro que não foi a APA a propor, em âmbito da análise deste processo, a criação de um fundo para deixar contrapartidas para o país e contrapartidas para a região. Foi este Parlamento que aprovou este fundo em sede de Orçamento de Estado, contra a vontade do Partido Socialista, que esteve sempre
enfim, muito reticente relativamente a este processo, e foi face às imposições deste Parlamento que o Sr. Ministro do Ambiente se viu obrigado a criar o grupo de trabalho. Agora, era expectável, ou da nossa parte pelo menos, que fosse a APA, num momento certo e oportuno, como aconteceu em 2008, a exigir neste negócio contrapartidas relativamente à forma como ele estava a decorrer. Ora, é estranho que em nenhum das centenas de páginas que nós encontramos, alguma vez a APA tenha dito é fundamental exigir contrapartidas para o país e contrapartidas para a região face a este negócio. Eu já não falo em questões fiscais, sobre as quais também tenho muitas dúvidas sobre o papel da APA, mas em sede de contrapartidas estava naturalmente à espera que a posição da APA fosse diferente, aliás, como um governo do Partido Socialista em 2008 fez relativamente a uma operação deste género em matéria de energia. Foi exigir exatamente às empresas a quem a concessão era alargada esse tipo de contrapartidas. Em terceiro lugar, e parece-me também muito importante, a própria APA contradiz-se relativamente a uma série de questões. Olha, eu relembro que, por exemplo, em junho, há uma carta da APA para o consórcio a dizer que o contrato com a EDP para a prestação de serviço tem que ser até 4 anos. A própria APA escreve esta exigência. No final, ficamos em 24 meses. O que é que mudou? Qual é o grau, qual é o rigor, qual é a exigência com que a EDP, com que a APA está a tratar esta questão da garantia técnica, da segurança e dos compromissos, habilitações e capacidade técnica da nova entidade? Porquê é que aconteceu isto? Porquê é que em junho são exigidos 4 anos e no parecer final são 2 anos? A sensação com que ficamos é que a APA procurou, ao longo deste processo, ou esteve mais preocupada ao longo deste processo, em facilitar a vida à EDP e criar condições para que ele fosse rapidamente concretizado, do que propriamente estivesse preocupada com a defesa do interesse público. E os exemplos que eu acabo de evocar, na questão das medidas de mitigação e compensação, na questão da falta de contrapartidas para a região e para o país e na tolerância relativamente à capacidade técnica da entidade adquirente, são reveladoras exatamente desta postura da APA ao longo do processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente. Faça a favor, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de dar 2 notas de enquadramento e depois vou ser detalhado. Só não o fui anteriormente porque o tempo não o permitia. Não há dúvidas, nem tem que haver, sobre o papel da APA nesta matéria, com o devido respeito, porque ele está na lei. E o princípio da legalidade significa que só é possível uma entidade pública pronunciar sobre aquilo que a lei lhe permite fazê-lo. E foi exatamente isso mesmo que fizemos. Recursos hídricos, avaliações, medidas ambientais, alterações climáticas, segurança de barragens. Não podia ser de outra maneira. E por isso fizemos a nossa avaliação no estrito cumprimento da lei. Não facilitámos a vida a ninguém. A prova disso é que basta compulsar as comunicações oficiais da APA para compreender que os termos utilizados, para além de, permitam uma expressão, repescarem ipsis verbis muitos dos termos utilizados nas informações internas, no debate interno, não deixaram de colocar em cima da mesa um conjunto de questões, reservas mesmo ao longo de todo o processo. Agora, tratou-se de um processo. Se é certo que em fevereiro, quando começámos a análise, tínhamos muitas dúvidas, em julho tínhamos bastantes dúvidas, mas menos do que em fevereiro, em setembro, bastantes dúvidas, mas menos do que em julho, em outubro, novembro e dezembro, essas dúvidas foram sendo esclarecidas, foram sendo dissipadas. Por que razão é que não foi possível assegurar que todas as medidas ambientais se encontravam cumpridas e que foi possível esclarecer o porquê? Foi possível esclarecer, nomeadamente, e estou muito à vontade por dizer em relação ao sistema de mobilidade do TUA, Sr. Deputado, que havia medidas relativamente às quais nem tudo dependia do concessionário. Logo, isso materialmente justifica que tenha que ser feita uma marcação, por assim dizer,
desse cronograma que não depende do concessionário, muitas vezes até depende de entidades públicas várias, que não necessariamente a APA, e o que tivemos que fazer, como fazíamos anteriormente com o anterior concessionário e agora com o novo, foi assegurar que essa obrigação permanece e carece de ser cumprida, que tem capacidade para o fazer, que continuaremos vigilantes e mais, que não deixaremos, como no passado não deixámos, de instar em diferentes entidades públicas e governamentais no sentido de também exercerem as suas responsabilidades e funções. O que nós fizemos, já sobre a questão da transição, para também compreendermos, foi referenciar à data de fevereiro que víamos que o período de transição devia ocorrer com efeito durante 4 anos. Durante este processo, a nossa avaliação, especificamente a comprovação da capacidade técnica e financeira da ANGI, que é inequívoca, tem experiência na gestão de barragens por todo o mundo, conseguimos comprovar que na Europa idem, conseguimos assegurar, como disse há pouco, que os quadros anteriormente da EDP transitam para a nova concessionária e, consequentemente, têm todas as condições para a gestão destas mesmas barragens e, por isso, e em consequência, entendemos perfeitamente naturalmente que o período de 2 anos se justificava mais neste sentido. Insisto, ficou vertido no contrato de concessão. É uma obrigação objetiva no contrato de concessão. Sobre as medidas ambientais ainda, a terminar, porque justifica dar mais 1 ou 2 exemplos que são relevantes. No caso do sabor, mais uma vez, das 11 medidas compensatórias definidas para os sistemas ecológicos, apenas uma delas se encontrava por implementar, na totalidade. Na totalidade, havia partes já implementadas. Isto é muito relevante e essa mesma medida, por exemplo, não depende exclusivamente do concessionário. Lá está, plantação de zimbro, azinheiras, por depender de condições climatéricas, disponibilidade de exemplares. Como é evidente, senhoras e senhores deputados, no exercício em consciência e técnico da nossa função, isto não é motivo algum que justificasse um impedimento de uma transação, de uma transmissão desta natureza. Em situação semelhante encontravam-se ainda 5 dos 60 caminhos a repor por implicarem a articulação, por exemplo, com autoridades locais. Foi este tipo de análise que fizemos e que foi vertido e que se encontra vertido nos contratos de concessão, como disse há pouco. Não se trata de empurrar com a barriga, se me permite a expressão. Trata-se sim de empregar rigor, detalhe, objetividade nesta matéria. São várias páginas do contrato de concessão. Temos hoje um quadro de obrigação muito mais transparente que, aliás, Sr. Deputado, acabou de ser escrutinado. É bem-vindo este escrutínio, estamos completamente disponíveis para tal e, evidentemente, para continuar a acompanhar esta matéria, como disse anteriormente, no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continuando a ronda de intervenções, é agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na voz da Sra. Deputada Mariana Mortágua, a quem passa a palavra. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da APA, deu várias respostas, deixou muito por esclarecer ainda. Há 3 coisas que nós sabemos. Em primeiro lugar, a avaliação do valor das barragens foi posta em causa pela diretora que escreveu este parecer interno, recursos hídricos, e essa avaliação, aliás, foi posta em causa não só pela diretora, mas como pelos processos judiciais que estão em curso e que levantam muitas dúvidas sobre esse valor. E podemos concordar que não é possível garantir o interesse público sem uma avaliação correta dos ativos que foram concessionados e essa garantia não existe. Em segundo lugar, a EDP incumpriu o contrato de concessão de várias formas e a APA falhou em garantir o cumprimento desse contrato, limitando-se depois a transitar ou fazer transitar essas obrigações para a ANGI e nunca, que saibamos, se fez ressarcir relativamente aos incumprimentos da EDP. Em terceiro lugar, o Estado, através da APA, mas não só, tem poderes para impor condições no negócio. Aliás, o parecer interno diz isso mesmo, não me parece que o esteja a desmentir e dá uma grande latitude de poderes para impor o interesse público. Eu tinha algumas questões que gostaria de lhe fazer à luz destas considerações preliminares. A primeira é sobre o valor destes contratos. Em fevereiro de 2020, a APA pediu à EDP o valor de venda atribuído a cada barragem. Em março, sem resposta da EDP, o vice-presidente da APA insistiu. Em junho,
sendo que a EDP se continuava a recusar a informação, a APA voltou a insistir. Na documentação que o Governo entregou à Assembleia da República, nunca há uma resposta para esta pergunta. E por isso eu gostaria de saber se a EDP chegou alguma vez a responder sobre o valor da venda de cada uma das barragens e se a APA tem o contrato de venda destas barragens e se tem o valor e se tem o contrato, porque é que não o envia à Assembleia da República. Em segundo lugar, a diretora de Recursos Hídricos refere que dos 2,2 mil milhões pagos pela ANGI, 1,7 mil milhões correspondem a 3 barragens de Douro Internacional. Eu gostaria de lhe perguntar em que documentação é que se baseia este valor e porque é que, a existir essa documentação é escondida do Parlamento, nós não temos sequer como verificar este valor. Em terceiro lugar, tomando esta informação como correta, se as 3 barragens de Douro Internacional valeram de facto 1,7 mil milhões, sobraram menos de 500 milhões como receita da venda de Fostua, Baixo Sabor e Feiticeiro. Esse valor equivale ao valor que a EDP despendeu na sua construção. Eu gostaria de saber se entende que estes valores são credíveis face aos valores que anteriormente foram mencionados. Uma outra questão diz respeito às cláusulas que a EDP incumpriu. Bem pode dizer que não foi feita uma comunicação ou uma articulação com as autarquias, nós bem podemos dizer que a EDP se calhar não quis essa articulação e, portanto, a verdade é que esses contratos foram incumpridos. A APA não zelou por garantir o cumprimento desses contratos e agora, quando tanto se fala de ressarcir as populações, podemos confiar que a empresa que foi incapaz de compensar as populações vai passar essas responsabilidades para uma nova empresa sem nunca ter ressarcido o Estado pelo incumprimento dessas cláusulas. E gostaria de saber de que forma é que o Estado foi ressarcido ou que esforços é que a APA fez para que a EDP tenha ressarcido o Estado por ter incumprido cláusulas contratuais, porque sempre que é o Estado a incumprir, de certeza que temos um privado a vir cobrar esse montante. Quando a EDP a incumprir, temos o Presidente da APA a dar explicações pela EDP porque é que esse incumprimento aconteceu. Uma outra questão tem a ver com o equilíbrio económico e financeiro destes contratos e, aliás, antes dessa, no parecer preliminar que se opõe a esta autorização, a diretora de Recursos Hídricos defende que a investigação judicial em curso, já o disse, acerca da extensão da concessão das barragens, faz com que, no caso das barragens de Douro Internacional, o cálculo do equilíbrio financeiro em que se baseia a autorização tenha a sua credibilidade atingida. O Ministro do Ambiente só pediu ao Ministério das Finanças para se pronunciar sobre as questões do equilíbrio económico-financeiro da concessão muito no final, muito em cima da hora. O Sr. Presidente disse agora setembro, nós temos uma informação de outubro. Seja como for, foi escassos meses antes da autorização. Apesar de haver uma correspondência com a EDP desde fevereiro que apontava para a necessidade de avaliar o equilíbrio contratual e o valor contratual destas concessões. E gostaria de saber porquê tão tarde. Porque é que se esperou até setembro para fazer um pedido ao Ministério das Finanças e porque é que, não tendo a resposta das finanças, as finanças confirmaram, não conseguiram avaliar estes contratos, porque é que rejeitou o parecer da diretora que dizia que a incapacidade de avaliar os contratos era motivo suficiente para rejeitar esta transação, porque ela não defendia o interesse público. Relativamente a este parecer, gostaria também de saber se há algum documento que comprove a posição final da diretora de Recursos Hídricos face à posição inicial que ela tinha neste parecer intermédio. Gostaríamos de saber também se a EDP notificou o Estado para exercer o direito de preferência, se o Estado assim o entendesse, quando é que essa notificação foi feita e por que meio. Gostaria de saber se foi equacionado pelo Governo o reequilíbrio económico-financeiro do contrato de concessão. Gostaria também de saber se, nos termos do contrato de concessão assinado em 2007, poderia o concedente examinar, ou melhor, nos termos desse contrato, o concedente poderia examinar 10 em 10 anos. Termino, Sr. Presidente. Nos termos desse contrato, o concedente poderia examinar 10 em 10 anos a verificação dos pressupostos do contrato, com vista à sua revisão. E gostaria de saber se a APA alguma vez contactou a EDP para rever os termos deste contrato e reanalisar os termos do seu equilíbrio económico-financeiro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente. Faça a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Vou também aqui despender alguns minutos para esclarecer um conjunto de aspectos. E, em primeiro lugar, reiterar o que disse anteriormente. A APA não faz política, a APA toma decisões técnicas no âmbito das suas competências e no estrito cumprimento da lei. Por isso, e só por isso, a APA
não se pronunciou sobre as questões económico-financeiras para as quais não tem competência legal nem know-how. Mas identificámos a necessidade destas matérias serem avaliadas, fizemos-lo cedo, anterior mesmo à informação de 30/7, e por isso vou, se me permitem, passar aos factos. Cronologia. Fevereiro de 2020, a APA identifica a necessidade de receber informação financeira, barragem a barragem, e não em bloco, como inicialmente o fez a EDP. Finais de junho, essa informação é disponibilizada à APA. Aliás, com o selo de confidencial, porque reportava-se aspectos da transação. A APA insistiu sobre esta matéria e a 30/7, na informação da diretora dos recursos hídricos, identifica a necessidade de análise económico-financeira para este processo. Reitera esta necessidade. A 23 de setembro, a EDP faz uma apresentação dos aspectos económico-financeiros. A APA toma nota e informa que solicitou via Ministério do Ambiente a intervenção desse mesmo Ministério, do Ministério das Finanças, em razão da matéria e das competências do Ministério das Finanças. A 26 de outubro, ocorre uma reunião entre a APA, a Par Pública e os interessados para debater estas mesmas matérias. Foi, aliás, nesse contexto, fornecida à Par Pública informação adicional, avaliações financeiras de bancos, sobre justamente essas matérias, que foi considerada absolutamente pertinente para tal. 3 de novembro, recepção do parecer da Par Pública. 9 de novembro, envio das novas versões das minutas dos contratos pela APA, que incluía a proposta de artigo sobre o equilíbrio económico e financeiro recomendada pela própria Par Pública. 3 de novembro, então, como sabemos, a autorização da transmissão por parte da APA. O parecer da Par Pública enquadra a questão no âmbito das suas competências. E cito, cabe à APA, das competências da Par Pública e da APA, e cito, cabe à APA conceder a autorização relacionados com a capacidade do comprador fazer cumprir os termos da concessão, técnicos, ambientais, entre outros. Refere ainda, e cito, tratando-se de uma transação de natureza privada entre duas empresas privadas, tudo quanto exceda tal intervenção, leia-se técnica ambiental, nomeadamente por outras entidades públicas, poderá, sublinho, estar fora de âmbito. Mais adiante, afirma, cito, as condições, leia-se bilaterais, da operação de alienação, nomeadamente as de natureza financeira, são negociadas entre duas entidades de natureza privadas, pelo que não se nos afigura, à Par Pública, essa vertente da operação como passível de qualquer análise e ou intervenção por parte do Estado. E o parecer recomenda, cito, que o consórcio liderado pela ENGIE não tenha a possibilidade de alegar as condições do seu acordo com a EDP, de natureza privada e insuscetível de vincular terceiros, para solicitar ao concedente qualquer alteração futura nos contratos de concessão. O parecer termina referindo que a operação de alienação por parte da EDP foi objeto de procedimento concursal competitivo que venceu a ENGIE. Estes são os factos e, por isso, a APA chegou a duas óbvias conclusões. Em primeiro lugar, que o Ministério das Finanças, através da Par Pública, se pronunciou no sentido de não haver lugar a pronúncia específica sobre aspectos económico-financeiros e que, sem embargo, a APA faria aprovar nos contratos de concessão uma cláusula que, na sua redação final, diz, cito, a adquirente não pode, em caso algum, prevalecer-se dos seus acordos e ou contratos realizados com a cedente para invocar ao concedente qualquer alteração futura do contrato. Considero que o parecer da Par Pública foi um contributo importante e que, lido na sua totalidade, é constatado que não houve qualquer contradição com a ação da APA. Cada parte fez aquilo que lhe competia. Em consequência, e ter sido concluída a análise dos aspectos técnicos, ambientais e de recursos hídricos e jurídicos, a APA teve condições para autorizar a transmissão a 13 de novembro, como referido anteriormente. Gostaria ainda de referir o seguinte, que as obrigações, por exemplo, ambientais, não transitaram de um contrato para o outro. Acrescentámos novas obrigações. As medidas ambientais não tinham necessariamente que figurar dos contratos de concessão, porquanto figuravam já das declarações de impacto ambiental, mas entendemos que no interesse público
e no interesse das partes, incluindo do Estado, era importante serem invertidas no contrato para podermos ter mais transparência, mais objetividade, mais rigor, mais previsibilidade de todas as partes nesta matéria. E insisto, as medidas ambientais foram aferidas e aquelas onde não foi possível concluir, por razões não imputadas ao concedente, tal como ocorria à data da notificação desta pretensão, estão devidamente calendarizadas, as responsabilidades estão claras de todas as partes e continuaremos, não deixaremos de o fazer. Nós não deixamos, a partir do momento desta transação, de exercer... Sr. Presidente, peço desculpa, mas terá que terminar, que já está no tempo devido. Com todo o rigor e diligência. E, portanto, se no passado não se justificou a cessação a operação das concessões, evidentemente tal não se justificava agora, e por isso, sobre estas medidas, que dei há pouco alguns exemplos, não tem materialidade alguma que justifique não permitir a transmissão das concessões e muito menos a operação das barragens. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da APA. E desde logo a minha primeira questão tem a ver precisamente com o procedimento que enunciou na sua intervenção inicial. Portanto, disse-nos que, segundo a Lei da Água, a APA tem 30 dias para emitir um parecer relativamente a um negócio como este ou como outro qualquer. E o que é que a APA fez? Passados 30 dias emitiu um parecer? Pelo que percebemos, não. Demorou 11 meses e ao longo desses 11 meses o que a APA fez não foi emitir um parecer, mas sim trocar aqui um conjunto de cartas que estão aqui descritas no PowerPoint que apresentou, 6 cartas para lá, 4 cartas para cá, entre a APA e a EDP, no fundo para procurar encontrar uma solução que torne aprovável esta transação. E, portanto, a minha primeira pergunta é porque é que a APA não se limitou a fazer aquilo que está na lei, que é, passados 30 dias, ou se precisasse de mais algum tempo que o fizesse, mas emitir um parecer. A função da APA não é ser uma consultora da EDP ou da ENGIE. A função da APA é emitir um parecer. E quando qualquer cidadão se dirige a entidades públicas, muitas vezes até para conseguir autorizações para pequenas obras, para, enfim, aspectos da sua vida particular, muitas vezes esbarra com pareceres negativos e tem que fazer um novo projeto. Nós todos sabemos isso. Quando a EDP tem à sua disposição toda uma estrutura que, em vez de emitir o parecer consoante a proposta que aparece, não, fica ali durante 11 meses, no fundo, a prestar serviços de consultoria à EDP, até que a EDP possa ter a sua proposta aprovada. E, portanto, essa era a nossa primeira questão sobre todo este procedimento de 11 meses em que há o conjunto de interações entre a EDP e a APA sobre esta matéria. Depois, relativamente à questão que foi levantada sobre a extraordinária valorização destes ativos, nós de facto temos que questionar esta matéria, porque a valorização que é feita por parte da EDP é plenamente injustificada, ou estava muito mal avaliados os ativos inicialmente, e aí a APA também tem responsabilidades, ou então, de facto, esta valorização é absolutamente extraordinário e também justifica as apreensões que o próprio parecer interno conteve e que depois não foi considerado. Relativamente também ao procedimento, nós, enfim, quando a concessão é feita, sabemos que há um procedimento concursal, transparente, em que várias entidades podem concorrer, mas depois, quando se é feita a venda de uma parte da concessão, as negociações são feitas de forma absolutamente secreta entre o comprador e o vendedor. Não há nenhum procedimento concursal mais completo. Depois referiu também na sua intervenção inicial que em setembro foi enviado ao Ministério das Finanças e nada foi feito. Eu ouvi isto das suas palavras, gostaria que nos esclarecesse mais em concreto o que é que foi enviado ao Ministério das Finanças e o que é que não foi feito por parte do Ministério das Finanças face ao que a APA enviou. Relativamente a este processo das barragens, o PCP tem tido uma intervenção já com
a primeira das quais começou ainda em 2019 com uma pergunta ao Governo. Depois, em fevereiro de 2020, apresentámos um projeto de resolução para impedir esta operação, que foi rejeitado, mas nós aquilo que consideramos é que desde essa altura, de fevereiro de 2020, em que esta iniciativa do PCP deu entrada e infelizmente foi rejeitada, poderia ter eventualmente contribuído para impedir este negócio que hoje é muito contestado, decidimos apresentar de novo uma iniciativa que só não foi discutida ontem aqui nesta Comissão porque não reuniu consenso e houve um voto contra do PS para a sua inclusão na ordem de trabalhos e, portanto, nós pretendíamos que fosse discutido ontem, mas o PS não deu consenso a essa discussão ontem, que poderia já estar a ser discutido este projeto de resolução do PCP. E, portanto, aquilo que consideramos é que desde o ano passado até agora acrescentou-se às razões de fundo que têm a ver com precisamente questões de política energética e questões da gestão de recursos hídricos, novas questões relativas portanto, ao desenvolvimento dos processos judiciais que incidem precisamente sobre as barragens e também à questão fiscal. E, portanto, consideramos que a Assembleia da República deve dar esse sinal de recomendar ao Governo que não aprove, que é neste momento a única solução, que é não aprovar este negócio das barragens. Por fim, queria apenas questionar mais uma vez o Sr. Presidente da APA relativamente a este caminho de segmentação do Sistema Nacional de Barragens e que consequências é que isto pode ter do ponto de vista de assegurar aquilo que é as funções da APA na gestão do caudal e dos rios e dos recursos hídricos, porque se a APA não foi capaz de garantir que a EDP cumpria com as suas obrigações, como é que vai ser quando, em vez de uma, serão duas, se calhar no futuro 3, 4, 5 ou 6 empresas a gerir estas grandes barragens e estes grandes aproveitamentos hidroelétricos? Como é que a APA pode vir a garantir o cumprimento das suas funções se nem com uma só empresa conseguiu? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sobre as questões que foram colocadas, dar nota do seguinte. A APA não fez consultoria para ninguém. A APA não faz consultoria. A APA exerce as suas competências, a APA analisa os processos que lhe são submetidos. Há processos mais simples, há processos mais complicados, há processos que não podem demorar o prazo legal e tantas vezes somos acusados de não cumprir o prazo legal. Nós não o fazemos por capricho, nós não o fazemos por querer demorar mais tempo, nós fazemos porque, no caso concreto, tratou-se de uma verdadeira due diligence à pretensão, a complexidade do tema, a profusão da informação, as questões levantadas, permite uma expressão, empurraram-nos para uma análise que demorou bastante mais do que os 30 dias. Como disse há pouco, tivemos cerca de, e como viram no slide, cerca de 15 pessoas envolvidas em diferentes fases e com diferentes intensidades no processo, vários departamentos, várias linhas de trabalho, recursos hídricos, ambiental, jurídica, de alterações climáticas, enfim, tudo isto justificou este tempo decorrido e mais, o nosso nível de exigência, o nosso nível de detalhe, durante as múltiplas interações que fomos tendo com as contrapartes, a ENGIE, por exemplo, referiu várias vezes que a APA portuguesa é muito mais exigente, a APA portuguesa é muito mais rigorosa e detalhada do que a APA francesa, porquanto, naquele país, não estão habituados a tantas perguntas, a tanto detalhe no que diz respeito a esta mesma interação. E insisto, muita desta matéria ficou vertida, temos hoje, por isso, mais informação, mais objetividade, mais transparência, mais rigor, ficou vertida nos contratos de concessão. Segunda nota que gostaria de dar, e repito, a lei permite a transmissão dos contratos de concessão. E nesse sentido, o que tínhamos que fazer e fizemos foi avaliar se essa transmissão era possível, comprovando a capacidade técnica e financeira do adquirente e, como já referi também, adicionando vários outros aspectos que nos pareceram relevantes, sempre dentro das nossas competências. Uma matéria que gostaria também de referir, já parte de outras perguntas, tem a ver com o seguinte. A APA não avaliou em 2007, à época, o Instituto Nacional da Água, de quem somos sucessores,
e utilizo esta palavra com propriedade. O psicólogo Sá distingue entre sucessores e herdeiros. Os herdeiros recebem e não desenvolvem, os sucessores acrescentam, melhoram e não deixam de ter em conta aquilo que lhes foi legado. E a APA é exatamente isso, é sucessora com orgulho do ex-INAG e de outras organizações. Não foi avaliada em 2007, nem agora a questão que foi levantada sobre estas matérias económico-financeiras, que desde logo, insisto, também não nos competia. Não temos os contratos entre os particulares, apenas nos foi facultado o valor de cada concessão e foi a nosso pedido que insistimos várias vezes para que isso assim foi feito, já há pouco o relatei, e nesse sentido, como a diligência porventura não seria inicialmente necessária, mas que consideramos que devia ter sido, diligenciámos no sentido de uma pronúncia e de uma atenção por parte de quem de direito, no caso, o Ministério das Finanças. Foi isso mesmo que fizemos, a análise foi rigorosa, foi detalhada e não deixamos, por isso, em consequência dessa mesma pronúncia, então, considerar que tínhamos condições para autorizar esta transmissão ao abrigo das competências da Agência Portuguesa do Ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Nuno Lacasta, o Presidente da APA, e começar por dizer o seguinte. Este parecer, esta informação interna da Direção de Recursos Hídricos tem, evidentemente, o seu valor e a sua importância, mas deve ser analisado tendo em conta todo um contexto. E esse contexto nós não o conhecemos. Nós, Parlamento. E não o conhecemos porque nós não temos na nossa posse todos os dados deste processo. Eu não estou a retirar valor, aliás, eu até posso aqui saudar que haja técnicos, que haja dirigentes da própria APA, que, até vou estender um bocadinho mais, que haja pessoas na administração pública que possam fazer pareceres críticos sobre os processos que têm em análise. Isso é muito positivo. Porque é colocando algumas questões críticas e colocando reservas que pode haver esclarecimento. E, portanto, não estou a retirar valor à informação interna. Agora, fazer toda uma discussão em torno de uma avaliação interna, não conhecendo o processo todo, não conhecendo todos os pareceres, não conhecendo todas as pronúncias, a meu ver, o CDS não irá por aí. Depois dizer o seguinte... Eu não consigo resistir a comentar aqui algumas intervenções que aqui ouvi. O Partido Socialista a aparecer a dizer que tem preocupação com a falta de retorno para as populações dos investimentos e das barragens ali. Quer dizer, foi o próprio Partido Socialista e foi este Governo que autorizou esta mesma operação, não pedindo contrapartidas. Aliás, eu nesta mesma comissão já lembrei que nos deve envergonhar a todos, exceção, que num outro período do qual todos nós temos reservas, houve contrapartidas para as populações que em democracia não tivemos. Não é verdade? Onde é que está o hospital que foi construído? Está fechado. As escolas estão encerradas, a maior parte delas. E, portanto, ouça, as populações lá sabem bem do que é que falam. E, portanto, quer dizer, vir o Partido Socialista aqui e dizer não se percebe, e há aqui uma preocupação com aqueles concelhos e aquelas pessoas ali das terras de Miranda. Uma grande preocupação porque não houve retorno. Não, ouça, quer dizer, numa altura em que cabe ao Governo viabilizar uma operação destas, não exigir uma contrapartida precisamente para aqueles concelhos, a nosso ver, é algo de errado. Depois, há uma coisa que... A APA é a Agência Portuguesa do Ambiente. Não é nem o Ministério do Ambiente, nem é a Autoridade Tributária. Portanto, estar a colocar questões sobre as questões fiscais ao Presidente da APA, eu percebo que está bem para a fotografia, para o slot, para aparecer na televisão, pode ter algum efeito. Mas quer dizer, o seu dono. Vamos aguardar se há, eu confio na Autoridade Tributária, se há impostos devidos ou não. Vamos aguardar esse esclarecimento, vamos confiar nas instituições, não vamos lançar um manto de suspeição, que é uma coisa que hoje em dia sobre qualquer coisa se lança um manto de suspeição sobre tudo. Agora, isso não quer dizer que não tenhamos que avaliar os processos, não tenhamos que exigir informação, não tenhamos que ouvir as autoridades que têm responsabilidades.
Agora, ouvir o Partido Socialista também aqui, peço desculpa, mas é que eu não consigo resistir a dizer isto, quer dizer, vir falar aqui, aliás, a esquerda, eu gostava, ainda não me conseguiram explicar, é como é que se conseguia, como é que a EDP, que tem um conjunto de ativos, e estes ativos teriam que ser vendidos, teriam que ser alienados, como é que fazia? Sem retirar uma parcela daquilo que era a atividade da empresa, criando uma empresa, como é evidente, uma sociedade, uma SPV, uma sociedade de veículo, para fazer esta mesma operação. Não sei como é que conseguia fazer se não fosse assim. Agora, vamos em matéria fiscal, que já ouvi aqui, vamos aguardar a autoridade tributária. Em relação aos funcionários, todos nós sabemos aqui, nesta mesma sala, que, e a informação que ainda agora foi aqui prestada, que não houve despedimentos. Não houve despedimentos. As pessoas que transitaram, que trabalhavam nas barragens, passaram para a empresa, estão a trabalhar tanto quanto é a informação que foi transmitida. Depois outra coisa, dizer, a ENGIE e pôr em causa uma empresa como a ENGIE, que é só um dos maiores produtores de eletricidade em Portugal, 3.000 megawatts, é coisa pouca, experiência não lhe falta, está no mundo inteiro, quer dizer, eu ouço coisas que é de bradar aos céus, quer dizer, portanto, devemos ter aqui alguma ponderação. E quer dizer, não cabe à APA fazer avaliações económico-financeiras, também não é o papel da APA, como é evidente. Agora, há uma questão, Sr. Presidente da APA, mais do que um PowerPoint, a questão importante aqui é saber se a APA está disponível ou não, se o Governo está disponível ou não, a própria EDP se está disponível ou não, a enviar toda a informação relativamente a este processo, para que nós todos possamos fazer uma avaliação e não darmos aqui a discutir um parecer, quer dizer, com toda a importância que eu digo que tem um parecer. Agora, eu quero saber o que pareceres é que há a seguir. Secundam aquele parecer? Não secundam? Quer dizer, seguramente, o Dr. Nuno Lacasta, quer dizer, não tivemos aqui, muitas vezes vem aqui ao Parlamento, eu acredito que queira terminar, Sr. Deputado, por favor. Que é uma pessoa responsável e, quer dizer, não vai dar um parecer final sem que as questões sejam esclarecidas previamente. Sr. Presidente, e, portanto, antes de fazer juízos positivos, negativos, houve 11 meses de avaliação, há muita documentação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já está muito ultrapassado. Se está disponível para enviar todo o processo. Porque é preciso esclarecer isto. É preciso esclarecer este mesmo dossiê. E isso só se faz com toda a informação. E não a informação avulsa que, pronto, entretém aqui umas comissões e umas audições, mas não valem muito mais do que isso. Muito obrigado. Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Uma nota muito rápida. Na APA existe uma cultura de troca franca e livre de opiniões, que levantam todas as questões pertinentes. Fazemos-lo constantemente e quanto mais complexo o assunto, mais pessoas envolvidas, mais opiniões naturalmente estão envolvidas. Só assim, em rigor, é que podemos exercer a autonomia técnica da APA. Seria completamente impossível, e aliás é uma das vantagens de ter uma organização com esta configuração e recursos, só assim é possível, de facto, ter análises integradas. Sou defensor disto há muitos anos, da gestão integrada das políticas públicas, em particular em matéria de ambiente, e neste sentido esta configuração segue modelos um pouco por toda a Europa e pela OCDE. Só assim podemos exercer as nossas funções e tomar decisões informadas e justificadas. No caso, as opiniões e análises internas, como aliás tive já a ocasião de repetidamente referir, foram seguidas, foram acompanhadas. E os meus colegas conferi-lhes mandato para executar negociações, conversações com a contraparte, com as contrapartes no sentido de esclarecer um conjunto de aspectos que foram sendo esclarecidos e de fazer verter nos contratos de concessão um conjunto de matérias que anteriormente deles não constavam e que, creio, vieram trazer maior transparência e maior rigor a esta matéria. Já disponibilizámos centenas de páginas de informação, não só limitada às cartas oficiais da APA, continuamos obviamente e sempre, é aliás nosso dever legal e funcional, disponíveis para prestar os esclarecimentos que forem necessários sobre aquilo que são as nossas competências e atividade. Os próprios contratos de concessão estão disponíveis e, portanto, creio que sobre esta matéria temos tido todo o rigor e continuaremos a ter todo o rigor na transmissão de informação e na prestação de contas, nomeadamente ao Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Creio que não está nenhum representante dos grupos parlamentares do PAN ou do PED em linha. Confirma-se, não está. E por isso tenho a palavra a Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Faça o favor, Sra. Deputada. Sim, portanto, eu iria iniciar por cumprimentar e referir que de audição em audição vamos entendendo com mais objetividade, verificando com mais clareza que os interesses do Estado e das populações não foram a prioridade de nenhuma das entidades envolvidas em toda esta história. No que diz respeito à APA, temos um parecer de 30 de julho de 2020 que considerava que não estavam reunidas as condições para autorizar as transmissões dos aproveitamentos hídricos e que era também um parecer que tinha em atenção os processos judiciais e a seguir, meses mais tarde, ou um mês mais tarde, até novembro de 2020, a APA já tem outro olhar relativamente a estas histórias todas e todos os argumentos usados não me convencem necessariamente e então eu perguntaria à APA se efetivamente considera que cumpriu o seu dever de objetividade, justiça e veracidade em toda esta história. Perguntar ainda à APA se considera justificável a emissão de um parecer favorável quando se tratava de uma entidade que nunca veio a existir, a tal nova sociedade. E perguntar ainda à APA se apoiaria uma declaração de nulidade de toda esta concessão e uma vez que o parecer da APA que autorizou essa transmissão tinha como base uma entidade inexistente e reforçar ainda a necessidade de enviarmos toda a documentação. E era isto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da APA, eu queria só
esclarecer um facto. Vou-me ausentar porque está a decorrer já há algum tempo, desde as 11 horas, a conferência de presidentes de comissões parlamentares. Estava a aguardar que chegasse o Sr. Vice-Presidente, que ficou de fazer esta substituição. Ao momento não está a ser possível chegar cá ao Parlamento e, por isso, vou passar, portanto, vou entregar a presidência, seria pela ordem ao Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas como vai fazer a intervenção de seguida, passarei a presidência ao Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, que vai-me substituir e presidir o restante de sessão. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença e terá a palavra agora para responder. Entretanto, muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Pronto, acaba de chegar o Sr. Vice-Presidente e toma desde já a presidência. Sr. Presidente da APA, muito gosto em ouvi-lo e em vê-lo, e tenho a palavra exatamente para responder à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus calorosos cumprimentos. Senhora Deputada, Senhoras e Senhores Deputados, não hesitem em referir que a APA salvaguardou os interesses do Estado, o interesse público, plenamente. Já demonstrámos na informação submetida isso mesmo em pormenor, bem como nesta audição. Fomos mesmo mais além do que, porventura, seria de esperar na leitura estrita da lei, mas sempre dentro das nossas competências, sempre dentro das nossas competências. Só autorizámos esta transmissão porque foi possível, esclarecidas as dúvidas, submetida a informação, recebidos os pareceres de quem de direito, e não foi só, aproveito para dar nota da autoridade tributária, consultámos também municípios, consultámos também outros institutos como o ICNF, nomeadamente para conferir o estado de arte das medidas ambientais. Só foi possível autorizar esta transação porque vimos as diferentes questões esclarecidas e porque conseguimos colocar em letra de lei, ou melhor, de contrato, um conjunto de matérias que reputámos como pertinentes fazê-lo, aumentando o nível e a intensidade das obrigações das partes, a transparência da gestão destas barragens, nomeadamente no que diz respeito a caudais ecológicos, garantia de caudais vindos de Espanha, no que diz respeito à gestão de bombagem nesta mesma cascata, que está hoje, não podia deixar, aliás, de estar com mais atores, protegida. E também aproveito para referir, não é novidade a gestão, a participação de vários atores na gestão de concessões. Ela acontece há muito tempo nas mini-hídricas e mesmo nestas grandes hídricas, como é sabido, na cascata do Tâmega está já em construção um conjunto de represas por parte da Iberdrola e, portanto, na cascata do Douro e Tâmega temos hoje 3 players significativos que têm toda a capacidade para fazer esta mesma gestão, mas que a APA compete e ao Estado zelar pela integridade, se me permitem, ambiental do rio, nomeadamente outros usos, e é isso que fizemos e continuaremos a fazer. Se não tivesse sido possível, na nossa avaliação técnica, aprovar, autorizar esta transmissão, não o teríamos feito, que fica absolutamente claro. Nós não hesitamos na nossa prática em tomar as decisões que temos de tomar, informadas pela técnica, e às vezes tomamos decisões desfavoráveis em relação a pretensões, algumas delas, aliás, do próprio Estado, em termos de projetos públicos. Elenco aqui 3. Não autorizámos a construção do gasoduto no Alto Douro Vinheteiro há uns anos atrás, centenas de milhões de euros implicados. Não autorizámos a construção de um terminal de contentores no Barreiro, alegadamente perto de 1.000 milhões de euros de investimento privado, por considerar que punham em causa os valores ambientais. Não autorizámos, por exemplo, recentemente, as dragagens no Porto de Portimão, porque na configuração em que se encontrava não era possível dar essa mesma autorização, porquanto não salvaguardava os valores ambientais. É só isso que nos move hoje e sempre, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos, aqueles que ainda não tinha cumprimentado, e vamos então muito obrigado, Sr. Presidente, dar início à segunda ronda de intervenções. Para esta segunda ronda, todos os grupos parlamentares dispõem de 2 minutos e iniciaríamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Presidente, se me permite, só uma dúvida para efeitos de esclarecimento. Sim, sim. Se eu entendi, nesta segunda ronda, tomarei nota de todas
as questões e comentários e farei apenas uma intervenção final. 10 minutos. No final desta segunda ronda, de todas as questões colocadas pelos grupos parlamentares, terá, por uma intervenção final para responder em bloco, um tempo total de 10 minutos, confirmo. Muito obrigado. Ok. Então, retomando, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente Nuno Lacasta. A concessão das barragens da Bacia do Douro por parte da EDP-ANG assenta num negócio complexo, especialmente criativo e que incide sobre bens públicos. E, portanto, se há negócios que exigem total escrutínio e transparências, este tem de ser um deles. Incide-se esta análise em dois domínios, os aspectos fiscais e ambientais. Sobre os aspectos fiscais, seria incompreensível que a sofisticação de um eventual planeamento fiscal agressivo permitisse a isenção do pagamento de impostos. Os impostos devidos devem ser pagos. E, portanto, nos termos da lei, essa é uma competência que compete à autoridade tributária e que está a aferir e que aí encontra-se a fazer o seu trabalho. Já sobre os aspectos ambientais, esta é uma matéria que compete à Agência Portuguesa do Ambiente, sendo o seu papel decisivo. E é neste âmbito que lhe deixo três questões, Sr. Presidente. Primeira questão. Tendo em conta que no meio do processo, conforme aqui já foi referido, houve apreciações técnicas desfavoráveis por parte dos serviços da APA, o que é que, em concreto, levou a APA a ter um parecer final favorável? Dito de outro modo, as reservas colocadas no memorando interno do Departamento dos Recursos Hídricos foram cabalmente respondidas e estão vertidas nos contratos de concessão? Segunda questão. Tendo em conta os impactos das alterações climáticas, os fenómenos de cheias e de secas, e que agora temos 3 empresas a operar na região, a EDP, a Iberdrola e a ENGIE, de que maneira é que foi salvaguardado o interesse público associado à gestão da água na Bacia do Douro para os diferentes usos, nomeadamente para o consumo das populações, navegabilidade, turismo, caudais ecológicos e agricultura? Todos estes aspectos foram salvaguardados nos contratos de concessão? Se sim, em que termos e de que modo? Terceira e última questão, e que tem que ver com projetos e investimentos para a região. Este é um dos maiores negócios dos últimos anos em Portugal e que acontece numa das regiões mais deprimidas do país, no interior do interior. Foi, entretanto, criado um grupo de trabalho constituído por representantes do Governo, 10 municípios, a Autoridade Tributária e a Agência Portuguesa do Ambiente, que é, aliás, quem coordena este grupo de trabalho. E por isso o que pergunto é se nos pode informar acerca dos projetos e dos investimentos que estão a ser pensados para a região. Por fim, para terminar, a operação das barragens vai gerar uma receita anual para o Estado, nomeadamente de rendas ou da aplicação da taxa de recursos hídricos. Ora, afigura-se legítimo e justo que possam ser consignadas pelo menos parte destas receitas à região. Está o grupo de trabalho a pensar em algo sobre esta matéria? É que neste negócio, estou a concluir, Sr. Presidente, que este negócio da EDP é da mais elementar justiça que as populações do Douro e Trás-os-Montes retirem benefícios reais destas barragens e de um recurso único que lhes pertence à água. E sim, é importante que haja um total esclarecimento de todo o processo e é por isso que lhe deixo estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Usará agora da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por desfazer um equívoco. Nós recebemos no Parlamento centenas de páginas sobre este processo. Portanto, nós não estamos aqui a fazer especulação nem a deitar atordoas ao ar no sentido de procurar especular a partir de uma informação manhosa. Se temos informação, e é com base nesta informação e com as declarações do Sr. Presidente que nós, eu pelo menos o Grupo Parlamentar do PSD, tenho a convicção de que o papel da APA e do Governo nesta matéria visou desde o início facilitar a vida à EDP e à concretização desta operação e, sobretudo, garantir celeridade. Mais do que a defesa do interesse público, as preocupações e o que mostram os documentos e aquilo que ouvimos hoje foi, essencialmente, facilitar e acelerar a concretização deste negócio. Eu justifico esta argumentação com 4 argumentos essenciais. Poderia ter sido exigidas medidas de compensação e mitigação, que elas fossem concretizadas antes da operação de transmissão, mas assim não aconteceu. As medidas não foram concretizadas antes. Aliás, a APA já o tinha feito quando atribuiu a licença definitiva de exploração à EDP. Podia ter retirado a barragem do Tua da equação. A análise era barragem a barragem. A barragem do Foz Tua tinha muitos problemas. A APA podia ter dito, esta não faz parte do negócio, porque há muitas dúvidas. A APA nunca o fez. E, relativamente às contrapartidas, nunca exigiu contrapartidas para a região, nem exigiu que este negócio tivesse um impacto direto
direto no desenvolvimento desta região. Podia ter pedido um parecer jurídico e económico sobre a valorização dos aproveitamentos hidroelétricos, podia ter exigido que a análise fosse muito mais longe deste domínio, embora a competência fiscal não fosse da APA, mas não o fez. Podia ter exigido mais garantias relativamente à idoneidade, às competências e habilitações da futura concessionária, através da constituição, por exemplo, de meios próprios, obrigado a que a empresa garantisse à partida um conjunto de competências mínimas, nunca o fez. Bastou que a EDP assegurasse um conjunto de contratos de prestação de serviços por um tempo muito inferior àquele que inicialmente tinha sido exigido. Ou seja, mais do que garantir a salvaguarda e a defesa do interesse público, a APA estava empenhada em criar condições para que o negócio se fizesse e se fizesse o mais rapidamente possível. Para concluir, Sr. Presidente, o Sr. Presidente da APA disse que a Diretora de Recursos Hídricos concorda com esta visão final. Pergunto, há um documento escrito onde esse acordo e essa concordância está lavrado? E se for o caso, será que o Sr. Presidente nos pode enviar à Comissão e ao Parlamento esse acordo formal por parte da Diretora de Recursos Hídricos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora o uso da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada. Eu gostaria que nós pudéssemos ter menos declarações abstratas sobre cumprimento de princípios e de rigor técnico e mais respostas que comprovem esse mesmo rigor. E a verdade é que falta um conjunto grande de respostas às perguntas que colocamos. Desde logo, há uma perplexidade. Há um parecer que diz que, na defesa do interesse público, tem que ser equacionado o equilíbrio económico-financeiro destes contratos. A APA olha para esse parecer e diz, bom, a APA não tem competências para isto. Vamos enviar esse parecer ao Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças envia esse parecer para a par pública. A par pública diz, não tenho competência, também não tenho capacidade, também não tenho tempo, portanto não vamos fazer parecer nenhum. E remete de volta para o Ministério das Finanças, para o Ministério do Ambiente, que remete para a APA, que diz, está bem, não há análise de equilíbrio, mas o contrato faz-se na mesma. Eu pergunto, que Estado é este? Que Estado é este em que não há uma instituição que tenha capacidade para analisar o equilíbrio económico-financeiro de um contrato? Apesar de haver um parecer interno que exige e que diz que na defesa do interesse público essa análise devia ser feita. E nós temos uma instituição que é suposto defender o interesse público nestes contratos, que vem dizer alegremente ao Parlamento que não tem capacidade para fazer essa avaliação, que a remeteu para as finanças e que as finanças não a fizeram e que mesmo assim autorizou o contrato. E que entende que essa é uma explicação aceitável. Nós entendemos que essa não é uma explicação aceitável, nem é uma explicação que defenda o interesse público. Da mesma forma, como ainda não temos dados suficientes nem explicações para um outro conjunto de perplexidades e dúvidas. Em primeiro lugar, a EDP respondeu ou não respondeu sobre o valor pelo qual vendeu cada uma das barragens? Sim ou não? E qual é esse valor? A APA viu ou não viu os contratos entre a EDP e a ENGIE para a venda das barragens? Se viu, porque é que não os enviou à Assembleia da República? Segundo lugar, há uma análise de uma diretora da APA a dizer que as 3 barragens de dor internacional valem 1,7 mil milhões de euros. Como é que chegou a esses dados? Onde é que está a base para chegar a esses dados? Se há uma documentação, por que ela não foi enviada à Assembleia da República? Terceiro lugar, a EDP notificou o Estado ou não notificou para exercer direito de preferência? Como? Quando é que essa notificação foi feita? Que estudos é que foram feitos para responder? Se há essa informação, por que é que não foi enviada à Assembleia da República? Quarto lugar, o Estado tem direito a verificar os pressupostos dos contratos. Esse direito foi ou não foi acionado? Quinto lugar, há um parecer de uma diretora que é contrário à transmissão da concessão. Essa diretora produziu um parecer em que confirmou o seu acordo à decisão final. Estas perguntas não são novas, são exatamente as mesmas perguntas que eu coloquei na primeira ronda. E nenhuma delas teve uma resposta cabal ou concreta ou de caráter técnico, se o Sr. Presidente quiser, por parte do Sr. Presidente da APA. Muito obrigado. Usará agora da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou poder depois estar aqui na resposta, mas naturalmente gostaria de colocar aqui algumas questões que depois teremos a oportunidade de ver também na gravação. Mas relativamente à questão da consultoria que eu há pouco referia, é que nós, de facto, aquilo que vemos aqui é que a APA não é só a questão dos 11 meses que demorou.
A questão aqui colocada não é apenas o tempo, é também aquilo que nos apresentou aqui, do conjunto de cartas que foram trocadas, pelo menos da parte escrita, vemos 6 cartas da EDP para a APA e 4 da APA para a EDP. E além destas cartas, havia 15 pessoas que estavam ali a trabalhar em permanência com a EDP. Portanto, aquilo que nós percebemos é que a APA, em vez de fazer um parecer com base no projeto que lhe chegou, como qualquer cidadão que chega ao pé de uma autarquia e procura uma autorização para uma obra e vê-se confrontado com uma resposta, o que a APA fez foi estar ali durante 11 meses a falar com a EDP a tornar o projeto aprovável. E isto eu chamo um trabalho de consultoria, não é um trabalho de uma agência que tem como função em 30 dias emitir um parecer. E, portanto, foi nesse sentido que eu questionei. Relativamente a esta informação que foi para o Ministério das Finanças, nós gostaríamos de saber em concreto em que data é que foi enviada para o Ministério das Finanças, quando é que a APA chegou à conclusão que não houve resposta por parte do Ministério das Finanças, portanto, a data em que foi enviado e a data em que a APA disse, ok, não temos nenhuma resposta, então consideramos que quem cala consente e que, portanto, não havendo nenhuma oposição, é porque, com certeza, que o Ministério das Finanças dá o seu aval. E, portanto, gostaríamos de saber essas datas e gostaríamos de saber se considera que o silêncio equivale a uma aprovação e que comentário é que faz a um Ministério das Finanças que não faz qualquer tipo de comentário a uma matéria com esta importância. Por fim, questionei também e não obtive resposta relativamente à questão do facto de haver um procedimento concursal na altura em que se faz uma concessão, mas depois quando é vendida parte da concessão é um procedimento completamente opaco, que se passa apenas entre quem compra e quem vende e não há qualquer tipo de procedimento, digamos assim, público. E gostaríamos de saber se considera que faz sentido. Aliás, uma das questões que foi levantada é precisamente essa, é que a Engie poderia ter concorrido inicialmente à concessão e não concorreu. Depois é mais fácil negociar só com quem já tem a concessão. E, por fim, a questão da segmentação da gestão de reservas hídricas, que foi uma questão que colocámos e consideramos que é, de facto, uma questão estratégica. É que nós vamos começar a ter nestas grandes aproveitamentos hidroelétricos que fazem, e termino já, Sr. Presidente, que têm uma grande importância na gestão de recursos hídricos e começamos a ter uma segmentação tal que pode pôr de facto em causa a capacidade da APA de fazer cumprir com aquilo que é a questão do interesse público na gestão de recursos hídricos, que é uma das questões fundamentais de uma barragem. Aí há a questão elétrica, mas há também a questão dos recursos hídricos. Muito obrigado. Tem agora o uso da palavra o Grupo Parlamentar do CDS, pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento novamente ao Dr. Nuno Lacasta. Eu não, na sua resposta à questão central que eu coloquei, que tem a ver com os elementos, os documentos e todo o processo, eu não consegui ter confesso, ou foi falta de compreensão minha, mas não consegui ter uma resposta clara. E, portanto, eu vou reforçar a pergunta que fiz há pouco, ou seja, o Parlamento já tem muita documentação, mas a pergunta em concreto que eu lhe coloco, ou são duas, é, em primeiro lugar, se o Parlamento já tem todos os documentos, pareceres, trocas de correspondência, e-mails entre a APA, a EDP, os diferentes ministérios, Governo e a própria Engie. Sim ou não? Se não, se a APA está disponível ou não a enviar essa documentação. A pergunta é clara. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, entraremos assim na última fase para uma resposta global do Sr. Presidente da APA, que dispõe de um tempo global de 10 minutos, penso que será suficiente para as respostas aqui solicitadas pelos Srs. Deputados. Tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Vou tentar, evidentemente, primeiro começo por referir que considero que, ao contrário do que a espaços foi referido, nomeadamente nesta última ronda, que tive a ocasião de esclarecer e de apresentar informação e detalhes sobre a atividade da APA, sobre a participação da APA neste processo, em particular na autorização da transmissão. E por isso, enquanto Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, pretendi ao longo desta manhã deixar aqui todos os esclarecimentos devidos relativamente a este tema. O que está em causa neste processo e que foi objeto de ato administrativo por parte da APA foi a autorização da transmissão dos títulos de utilização de recursos hídricos, considerando a Lei da Água e o Decreto-Lei 226/2007.
A autorização do Estado da cessação da posição contratual numa concessão, desde que prevista no contrato inicial, cinge-se ao preenchimento dos requisitos técnicos e financeiros do novo contraente. Foi isso mesmo que fizemos. Cuidámos também de objetivar e codificar nos contratos de concessão as obrigações ambientais que constavam das declarações de impacto ambiental das barragens e inúmeras normas operacionais para uma boa gestão dos recursos hídricos e a salvaguarda do interesse público numa cascata que tem neste momento mais atores e que tem, evidentemente, como referi há pouco, vários outros utilizadores que têm que ver as suas necessidades, os seus interesses também salvaguardados. Não nos demitimos em momento algum dessa função e continuaremos a exercê-la na melhor das nossas capacidades. É falsa qualquer alegação de suspeita sobre a decisão oficial da APA poder ter minimizado a apreciação técnica dos serviços de modo a autorizar a transação, a transmissão. Ao longo da construção da decisão da APA, diversos departamentos foram chamados a apreciar detalhadamente os elementos em presença e aqueles foram sendo somados ao processo, incluindo naturalmente o Departamento de Recursos Hídricos e a sua responsável, que participou, concordou, insisto, e se revê na decisão final tomada. Aliás, ajudou a construí-la, quer através da negociação de normas específicas que constam hoje dos contratos de concessão e que salvaguardam o interesse público e a posição do Estado, quer na construção, quer na decisão final emitida. É muito claro que a preocupação da APA no envolvimento que resultou do facto de não ter conhecimento ou competências para analisar matérias económico-financeiras e fiscais. Mas não deixamos, por isso, de solicitar o envolvimento de quem? Direito, no caso, o Ministério das Finanças, e por isso a parte pública pronunciou-se e recomendou salvaguardas que a APA acedeu prontamente e que constam dos contratos de concessão. Não há, sobre a participação destas diferentes entidades, qualquer contradição. O que estava em cima da mesa era um pedido de transmissão, insisto, nos termos da lei e dos contratos de concessão, e não havia qualquer fundamento legal para não autorizar a transmissão, desde que cumpridos os requisitos previstos na lei. Foi isso que fizemos. É certo que durante um período mais longo do que porventura seria de esperar inicialmente, mas não tenho problema nenhum em assumir que fizemos uma verdadeira due diligence com todo o detalhe, porque é esse o nosso dever e cumpri-lo escrupulosamente. As dúvidas foram esclarecidas, as questões foram satisfeitas e os compromissos foram cumpridos e, por isso, a transmissão dos contratos foi autorizada. A APA realizou uma análise aprofundada e emitiu uma decisão fundamentada. De todo o processo de análise, recolha de informações e esclarecimentos, concluiu-se que exercer o direito de preferência não teria benefícios para o interesse público, pois poderia implicar custos para o Estado e ainda dificultaria a manutenção da segurança das infraestruturas durante o período de transição. Não temos vocação para a gestão de barragens, aliás, que já são geridas hoje, quer as pequenas hídricas, quer as grandes hídricas, por entidades concessionárias. É perfeitamente normal e aconselhável que assim seja. Aliás, não temos essa vocação, nem queremos ter, porquanto entraria em conflito com a competência de segurança de barragens, que levamos muito a sério, com os meios disponíveis e que queremos continuar a exercer. As questões relacionadas com o equilíbrio económico e financeiro das concessões não podiam ser englobadas nesta apreciação, pois estavam legalmente suportadas e esse assunto está em apreciação judicial, aliás, e é nessa sede que se pode atuar. Aliás, tal foi realçado pela parte pública, salientando que nesta fase o que estava em cima da mesa é um concessionário com contratos de concessão válidos, alguns atribuídos por decreto-lei e outro por procedimento concursal, o que estava em exercer o direito que a lei lhe assiste na transmissão de solicitar essa mesma transmissão. Nos termos da lei, o que deveria ser avaliado com detalhe é a capacidade técnica e financeira do interessado. Aferir o ponto de situação do cumprimento do que consta nos contratos de concessão, incluindo os associados à avaliação ambiental, para que fique bem definida a situação no período de passagem e a forma como as obrigações vão ser cumpridas pelos interessados. Aliás, também através de uma cláusula de responsabilidade solidária que impusemos no âmbito desta transmissão. Não houve qualquer atribuição de direitos adicionais de utilização dos recursos hídricos. Tudo se manteve, havendo inclusive reforço das condições ambientais, atendendo ao novo operador e à pressão que, naturalmente, existindo mais um ator, exerce na utilização dos recursos hídricos. Tivemos que salvaguardar isso mesmo, através, nomeadamente, do regime de bombagem, como referi, da garantia dos caudais mínimos, do regime de caudais associados à Convenção da Albufeira e mesmo até do regime de caudais associados
às situações de seca e de escassez de estiagem que também estão hoje mais clarificados, mais densificados. Estão por isso garantidas as condições que fazem sentido para poder continuar a gerir a cascata do Douro de uma forma objetiva e de acordo com os melhores princípios e práticas, e não havia por isso justificação legal para não autorizar a transmissão. Os factos eram, porque já estavam presentes nas centenas de documentos que tiveram oportuno acesso e continuam claros. No final de todo este processo, o Estado português está melhor defendido e mais protegido com as alterações efetuadas nos contratos de concessão. Com efeito, a APA, ao ter aproveitado este processo para introduzir algumas cláusulas nos contratos, tornou estes mais robustos, mais blindados, porque mais pormenorizados, mais minuciosos e rigorosos do que a versão inicial. A APA não estava obrigada a fazê-lo, mas entendeu que no interesse público o devia fazer e com a justificação para defender a posição do Estado e o interesse público, como disse. Entretanto, por determinação do Governo, foi constituído um grupo de trabalho para olhar para as questões associadas a eventuais contrapartidas por parte dos municípios da região, seguindo uma metodologia idêntica, embora com algumas especificidades àquilo que havia acontecido, por exemplo, na cascata do Tanga, posteriormente à aprovação da concessão, e recordo-me bem do trabalho que levámos a cabo à época, nesse sentido também na salvaguarda do interesse público. Esse grupo de trabalho continua a desenvolver a sua atividade, deverá, no final do mês de abril, concluir esse mesmo trabalho e está a olhar para um conjunto de matérias, definição de projetos que possam constituir uma base sólida para o desenvolvimento integrado e sustentável da região, e o desenho de instrumentos financeiros para a consignação de receitas é uma das matérias que também está a ser objeto de análise. Em conclusão, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a APA e tudo o que disse aqui hoje foi no estrito exercício da autonomia técnica e das competências técnicas que se nos assistem. Não fazemos políticas, não faremos política em momento algum, exercemos sim as nossas competências, uma vez mais o digo, com autonomia técnica e no cumprimento da lei. Salvaguardamos por isso, a APA salvaguardou por isso, de forma plena, o interesse público em matéria da política de ambiente e dos recursos hídricos. Muito obrigado por esta oportunidade, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Eu tenho aqui duas interpelações. Foi primeiro a senhora deputada Mariana Mortágua, a qual dou a palavra. Sr. Presidente, eu fiz um conjunto de perguntas na primeira e segunda ronda. Nenhuma das perguntas que eu fiz na segunda ronda ficou respondida. Eu gostaria de saber se é necessário fazê-las de novo ou se o Sr. Presidente da APA se disponibiliza para responder. Senhor deputado Luís Leite Ramos. Sr. Presidente, para o mesmo efeito, eu fiz uma única pergunta nesta segunda ronda, saber se há um parecer escrito da Diretora de Recursos Hídricos a concordar com a decisão final da APA e não tive resposta sobre esta pergunta. Senhora deputada, eu solicitaria que, de uma forma muito sucinta, relembrasse só as 4 perguntas, ou 5 perguntas, se não falha a memória. A questão do valor da venda de cada uma das barragens, se a APA tem o valor de venda, sabe quanto é que foi o valor de venda de cada uma das barragens, se teve acesso aos contratos de venda das barragens e porque não enviou essa informação ao Parlamento, a avaliação das barragens, das 3 barragens de Douro Internacional de 1,7 mil milhões por parte da Diretora de Recursos Hídricos, como é que chegou a essa avaliação e porque não temos essa documentação, isso pode ser enviada. A mesma questão que já foi repetida, se há um parecer formal da Diretora de Recursos Hídricos a concordar com a decisão final que foi tomada pela APA, tendo em conta que nos termos do contrato de concessão assinado em 2007, o concedente poderia examinar a verificação dos pressupostos de contratos se alguma vez a EDP foi contactada para que os pressupostos de contrato fossem examinados e se a EDP notificou o Estado para exercer o direito de preferência e quando. Muito obrigado. Sr. Presidente, a título excepcional, dar-lhe de novo a palavra para aquilo dentro do possível responder às questões suscitadas pelos senhores deputados. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com o devido respeito, eu não só respondi a estas questões agora, na minha intervenção, que terei todo o gosto em partilhar, bem como na primeira. E nesse sentido, recordo, em primeiro lugar, a Agência Portuguesa do Ambiente, nas medidas ambientais,
É só um momento, só para assegurar. O papel que a Agência Portuguesa do Ambiente não facilitou nem acelerou processo algum. Aliás, dúvidas existissem, ficou demonstrada à saciedade, demorou mais tempo do que era exigido na própria lei, cerca de 11 meses, e colocou em cima da mesa e verteu nos contratos de concessão mais informação do que aquela que porventura seria de exigir inicialmente. Tenho, por isso, enorme dificuldade, com todo o respeito e consideração, para compreender e sequer aceitar esta alusão. Como disse anteriormente, o interesse público ficou plenamente defendido. Os pareceres, nomeadamente o económico, basicamente li praticamente tudo o que foi referido anteriormente, as garantias que exigimos em termos de funcionários, em termos do período de 2 anos. E já disse várias vezes, e reitero, que não houve nenhuma contradição e houve concordância, isso sim, entre todos os intervenientes por parte da APA, em particular a posição da diretora do Departamento dos Recursos Hídricos. Não sei quantas vezes mais preciso de dizer que a diretora dos Recursos Hídricos conduziu, por minha orientação, as conversações com os proponentes, redigiu com as contrapartes cláusulas do contrato de concessão associadas às matérias que estavam em cima da mesa, fê-lo com também ela própria no âmbito da sua autonomia técnica e, já o disse várias vezes, concordou com a decisão final favorável da APA e autorizou-me para eu dizer isso mesmo hoje. Ajudou a redigir, aliás, também a decisão final. O facto de o ter feito deste modo é perfeitamente legítimo, é perfeitamente profissional e, aliás, ocorre constantemente, em certo sentido, se quiserem mesmo, esta decisão foi sendo redigida a várias mãos, ilustrando uma vez mais o nível de participação de todos os intervenientes da APA. E, portanto, insisto, só fiz afirmações técnicas durante toda esta intervenção. E há aqui um equívoco, para terminar. Uma questão é ser necessário ver aspectos económico-financeiros. E por quem de direito? Não podem, por isso, permitam uma expressão, acusar quem se lembra de o fazer e de o suscitar depois de ter que chegar a essas mesmas conclusões. Isso não podíamos fazer, não temos, aliás, competência e know-how para o fazer. O que essa entidade diz, no caso da parte pública, foi pronunciar sobre aquilo que entendia fazê-lo e, em consequência disso, permitimos-nos concluir que era possível autorizar a transmissão. Essa informação foi transmitida ao Parlamento. Quanto ao direito de preferência, com o devido respeito, referiu explicitamente na minha intervenção final e, portanto, remeto para essas mesmas declarações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada. Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas eu posso ficar aqui o dia inteiro. Mas há perguntas concretas que o Sr. Presidente pode dizer que está a responder, mas não está. Eu já percebi as alegações que a APA faz de cumprir todos os deveres técnicos, que não podia fazer, que não tinha que fazer mais. Mas há perguntas concretas, eu posso repeti-las, acho que são todas testemunhas das perguntas que fizemos. Eu tenho aqui o papel. O valor de venda de cada barragem. A APA conhece ou não conhece o valor de venda de cada barragem? A APA teve acesso aos contratos de venda entre os dois privados das barragens e se teve acesso ao valor de venda e aos contratos de venda, porque é que não enviou ao Parlamento? A avaliação de 1,7 mil milhões feita pela diretora de Recursos Hídricos. De onde é que vem esse valor? Que documentação é que a suporta e se existe, porque é que não foi enviado ao Parlamento? Eu sei que a APA considera que o exercício de preferência não era benéfico, mas não foi isso que eu perguntei. Perguntei quando é que foi notificada e como pela EDP para exercer esse direito. No caso da diretora de Recursos Hídricos, já nos disse aqui que ela acabou por participar no processo, mas não foi isso que nós perguntámos. Nós perguntámos se havia um documento dessa diretora em que dava conta da sua concordância e em que termos esse processo. Então eu pedi-lhe que respondesse com muito rigor, existe ou não existe um documento desta diretora. Finalmente, o concedente tem direito a rever esta concessão, em verificar os pressupostos dos contratos 10 em 10 anos. E queria saber se a EDP foi contactada pelo concedente para verificar os pressupostos. As perguntas não podiam ser mais claras e mais concretas e perdoar-me-á se entender que elas não foram respondidas ainda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Atendendo que parte delas, o que deduzo da resposta do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, é que não são da competência da mesma, outras são diretas ao senhor, as outras são diretas sobre e são da competência da APA, e não entrando no fundo, já estamos numa terceira ronda, que a terceira já foi excepcional, ou seja, não entrando numa quarta ronda, a sugestão que eu dou ao Sr. Presidente da APA era se poderá facultar, e alguns são factuais, são questões que foram colocadas muito objetivas pelos grupos parlamentares, se existe ou não existe um parecer ou despacho da Sra. Diretora, se estes elementos poderão ser remetidos por escrito à Comissão. Sr. Presidente, não para uma resposta, porque senão iremos prolongar os trabalhos desta audição eternamente no tempo, mas deixo este repto para que os mesmos e os elementos que possam vir a esclarecer os senhores deputados e as questões aqui suscitadas podem ser remetidas por escrito à Comissão. Muito bem, Sr. Presidente, já me dispus a partilhá-los. Sr. Presidente, e daríamos assim por concluído a presente audição à Agência Portuguesa do Ambiente e continuação de muito bom dia a todos.